chocolate, atropelamento, massacre, humilhação. O Flamengo ganha o Corinthians por 5-1 no seu próprio estádio. Antes de mais nada, galera, você que está chegando agora e é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, acione as notificações no sininho, não se esqueça de deixar o seu like para a gente saber que você está repercutindo com o nosso vídeo, beleza, galera? Dito isso, vamos falar tudo que foi essa incrível vitória do Flamengo no próprio estádio do Corinthians. Pois é, galera, antes de falar sobre o jogo, queria trazer para vocês uma questão que está ficando cada vez mais recorrente. Alguns críticos do trabalho do Domenech vêm falar sobre o jogo posicional, o jogo de posição. Na verdade, essa grande maioria que fica falando sobre esse jogo posicional nem sabe o que significa o jogo posicional. E agora, os críticos do Domenech, eles estão cada vez mais escassos. A gente vê que essa galera que nem sabe o que é jogo posicional fica falando, fica comentando, e o Domenech cada vez mais tem o time na mão e cada vez mais traz resultados para a equipe do Flamengo. E em relação a essa questão do jogo posicional, pergunto a vocês, será que o Guardiola ficou com o Domenech anos e anos, mais de 8 anos, só por caridade, porque o Domenech era legal, porque o Domenech era um bom amigo? Será que o Guardiola teve ele esse tempo todo treinando Barcelona, Bayern, Manchester City, com um cara do lado dele só porque o cara era legal? Essa é uma boa pergunta para a gente poder refletir para os críticos do Domenech, assim como eu também critiquei muito os 5-0 para o Del Valle, para a gente poder refletir realmente. Será que esse cara realmente caiu de paraquedas? Galera, o Flamengo ele não treinou. Foram 4 jogos em 8 dias. Num dia você jogava, no outro descansava. 4 jogos em 8 dias. Foram 12 pontos disputados nessa maratona e o Flamengo conseguiu sair com 10. Exatamente, só perdeu os 2 pontinhos contra o Bragantino. Quer dizer, o saldo dessa maratona é muito positivo. Galera, é bom lembrar que o time sofreu um surto de coronavírus. Foram vários desfalques, vários jogadores que já retornaram também não estão na plenitude de sua forma, justamente porque estavam vindo de uma doença. Quer dizer, e mesmo assim, o Flamengo, com vários desfalques, conseguiu vencer o Corinthians por 5-1 no seu próprio estádio. O Flamengo não teve jogadores como Rodrigo Caio, Diego Alves, Arrascaeta, Gabigol, e mesmo assim deu de 5 no Corinthians. E aí, eu tenho um recadinho aqui para os antes, né, que geralmente assistem também os canais rubro-negros pelo YouTube. Deve ser muito ruim torcer contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo, mesmo cheio de desfalques, foi lá e deu-lhe uma sonora goleada, mas uma sonora goleada no Corinthians. Falando, galera, agora um pouco mais sobre o jogo, foi um erro crucial do Wagner Mancini. O Wagner Mancini ganhou do Flamengo de 3-0 quando treinava o Atlético Goianiense. E eu tenho certeza que ele deve ter pensado que dava para fazer de novo, né? Mas aquele era o início de trabalho do Domenech, tomou de 3-0, o time totalmente desarrumado, Rodrigo Caio na lateral. Era um time que realmente não tem nada a ver com o time de hoje e era um time que nem fisicamente possível jogar aquele jogo era possível. Até fisicamente o time estava ruim. E o Wagner Mancini cometeu um erro crucial, na minha opinião, em que custou caro. Eu acho que esses 5-1 muito passam pelo seu treinador, pelo treinador do Corinthians, o Wagner Mancini, já que pensou que conseguiria ganhar da mesma forma que ganhou quando treinava o Atlético Goianiense, colocando um time ofensivo contra o Flamengo. Você colocar um time ofensivo contra o Flamengo é pedir para tomar uma goleada. E os números do jogo, galera, o seguinte, o Flamengo teve mais de 60% de posse de bola, praticamente no jogo inteiro. Foram 9 chutes e 6 chutes desses 9 foram literalmente pro gol. Ou seja, se você chutou literalmente 6 bolas no gol e fez 5 gols, o aproveitamento é de quase 100%.
Quer dizer, o Flamengo foi muito objetivo no jogo. E um jogo que a gente teve o início do jogo bem igual, muitas faltas para ambos os lados. O jogo começou bem truncado, bem parelho, pelo menos até os 9, os 8 minutos do primeiro tempo, até chegar aos 9 minutos com o gol do Pedro, né? Que a bola saiu realmente pela lateral, isso a gente tem que admitir, né? Porque aqui não existe Varmengo, a gente tem que ser imparcial com relação a isso. A bola saiu realmente pela lateral e no cruzamento a bola sobrou para o Pedro empurrou para o gol, fez o gol, só que realmente o gol foi corretamente anulado, justamente pela bola ter saído na lateral. Mas mesmo esse gol tendo sido anulado, o Flamengo cresceu muito, devido até ao gol, inclusive. E o Flamengo, quando tinha mais ou menos uns 20 minutos do primeiro tempo, já dominava totalmente o jogo. Tocava muito bem a bola, o Corinthians não conseguia roubar a bola do Flamengo, e isso foi dando cada vez mais confiança aos jogadores rubro-negros. E galera, uma observação a ser feita é o seguinte: no jogo contra o Bragantino, o Vitinho jogou atrás do centroavante, jogou atrás do Pedro. Depois entrou o Lincoln, o Vitinho continuou jogando atrás do Lincoln. E eu critiquei muito naquela partida esse posicionamento do Vitinho. Não estava bem realmente. Porém, contra o Corinthians, parece que ele se encontrou. Foi muito bem. Essa é uma observação para que a gente possa pensar. O Domenech treinou com o Vitinho atrás do centroavante. E no primeiro jogo que ele jogou assim não deu certo. Mas no jogo contra o Corinthians deu super certo. Vitinho estava muito bem no jogo. E não é à toa que esse posicionamento do Vitinho, o Flamengo estava muito bem no jogo. E aos 31 minutos do primeiro tempo, cruzamento do Felipe Luiz e gol de cabeça do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tem o meu tamanho, eu tenho 1,74 m, o Everton Ribeiro também. Quer dizer, eu sou considerado baixo. E o cara conseguiu testar de cabeça, fez um belo gol de cabeça, inclusive matando o Cássio. 1-0 para o Flamengo, que dominava o jogo completamente, e o Vitinho já era o destaque. E aos 38 minutos do primeiro tempo, Gustavo Henrique com, vamos dizer assim, um corte no testículo, para a gente não ter o nosso vídeo derrubado aqui, falando um palavrão aqui, com um corte no testículo, o Gustavo Henrique sai para a entrada do Noga. O Gustavo Henrique, que não vinha fazendo uma partida ruim, fazia até uma partida razoavelmente boa, só que o Noga junto com o Natan, parece que já há realmente um entrosamento, eles já jogam junto desde a base, então o Flamengo cresceu na zaga por conta do entrosamento. E aí galera, no segundo tempo foi aquela chuva de gols, né? Aos 7 minutos o Vitinho recebeu do Everton Ribeiro, belíssima jogada do Everton Ribeiro, Vitinho completamente sozinho, ajeitou, bateu, 2-0 para o Flamengo. Aos 12 minutos, cruzamento do Everton Ribeiro, mais um passe do Miteiro, né? Cruzamento do Everton Ribeiro, o primeiro gol de cabeça do Natan, e destaque para o Natan, porque era um cara que merecia um gol, vem jogando muito bem na zaga, merecia um gol para coroar todas as atuações que ele tem tido boas, desde quando ele começou a ser escalado, né, contra o Palmeiras. Então, parabéns para o Natan, que conseguiu fazer o seu gol de cabeça aí, fazendo 3-0 para o Flamengo. E aí, aos 18 minutos, bola na área, levantada pelo Luan, gol de cabeça do Gil, diminuindo para o Corinthians. Essa bola na área realmente é uma preocupação. O Domenech precisa treinar esse tipo de jogada para que o Flamengo não sofra tantas bolas assim na área e realmente não seja penalizado com o gol do adversário. Então é uma bola a ser treinada. O Gil fez 2 gols de cabeça, sendo que um foi anulado pelo VAR, por conta de posicionamento ali, de impedimento, mas o outro ele fez. Então foram 2 jogadas bem parecidas. O Domenech precisa treinar essa jogada defensiva. Mas aí, logo em seguida, o Corinthians continua pressionando com Casares, com Luan, fazendo finalizações. E quem brilha é o Neneca. Que goleiro, cara, que goleiro. Na saída de bola, realmente, ele pode ter saído errado, por conta da cabeçada do Gil, mas ele brilhou em 2 defesas lindas. O primeiro chute do Casares no cantinho, ele fez a defesa, depois no mesma jogada ainda, na sequência da jogada, o Luan colocou a bola no ângulo, ele fez a defesa também. Que goleiro é o Neneca, destaque total para ele. E aos 26 minutos, o Vitinho vê o Isla sozinho passando pelo corredor, desfilando pelo corredor. O Isla recebe essa bola, cruza
para o Pedro meio que resvala na bola, a bola sobra para o Bruno Henrique, quarto gol do Flamengo, e o Flamengo vinha vendo uma avenida na zaga do Corinthians. E aos 28 a gente tem a entrada do Diego no lugar do Thiago Maia, sai o Vitinho, entra o Ilharão, e aí muita gente poderia achar que o Flamengo já estava feliz e satisfeito com o resultado, mas a entrada do Ilharão serviu para deixar a zaga cada vez mais consistente, obviamente, e a entrada do Diego serviu para dar mais rodagem ao meio de campo do Flamengo, trabalhar mais a bola. O Diego tem feito esse papel e sempre faz bem esse papel, né, do camisa 10 realmente, que distribui as jogadas, e foi coroado com um gol. Um belíssimo gol, na minha opinião, o gol mais bonito da partida, em que o Diego sai driblando, desfilando tranquilamente na zaga do Corinthians, zaga morta, diga-se de passagem, do Corinthians, e o Diego faz o quinto gol para fechar o caixão, e poderia ter sido mais, se o gol do Pedro não fosse anulado, obviamente foi bem anulado, mas se não fosse anulado, e o Flamengo teve outras oportunidades que poderia ter concluído em gol. Pois é, galera, e aí a gente tem realmente esse atropelo do Flamengo em cima do Corinthians. Foi a pior derrota que o Corinthians sofreu na sua arena, na Neoquímica Arena, né? Foi a pior derrota que o Corinthians sofreu lá. E diga-se de passagem, em 2017, o Flamengo também venceu o Corinthians de 3-0. Já tinha o recorde, né, de ter enfiado 3-0 no Corinthians, como a pior derrota, por 3 gols de diferença. Hoje, por 4 gols de diferença, o Flamengo, vamos dizer assim, melhora esse recorde e o Corinthians sofre cada vez mais em casa com o Flamengo. É impressionante. Jogar aberto contra o Flamengo é um erro crucial que o Wagner Mancini cometeu. E, diga-se de passagem, para a gente poder encerrar o vídeo, como é bom ver o Flamengo jogando num gramado bom. Na verdade, né? O Flamengo no Maracanã tem um pasto, em que um passe, por exemplo, daquele que o Isla fez pro Pedro, que a bola passa e o Bruno Henrique faz o gol, aquele passe ali, se fosse no Maracanã, a bola ia sair pererecando, ia sair quicando. Então, para vocês perceberem que um time de qualidade, quando tem um bom gramado, se torna cada vez mais qualificado. Então é isso, galera. O atropelamento do Flamengo em cima do Corinthians, e ficou pouco pelo que a gente viu. Tô saindo fora. Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo. Até a próxima. Valeu!